Está ali. Pronto, está lá. As principais, rapidamente aqui, as questões sobre a reforma da tutela coletiva do consumidor. Né? Como é que passa isso aqui? Não está funcionando. Pedir para o nosso operador aqui se aproximar, porque não está conseguindo fazer aqui a utilização do... Ok. Bom, rapidamente, né, nós não vamos aqui discutir todo esse projeto de reforma e como passa a vigorar esses artigos. Nós vamos observar que essa inclusão no artigo 81 é um dispositivo de questão claramente inspirada na legislação norte-americana, né, que, todavia, apresenta grandes dificuldades. Inclusive, eu acho que a grande dificuldade que nós temos no Brasil é uma dificuldade de um país muito extenso, uma extensão territorial muito grande. Esses danos de amplitude nacional, eles passam, de certa forma, a ter várias demandas idênticas a, né, questões que vão ser agora modificadas por esse projeto aí de atualização do Código de Defesa do Consumidor. Aqui, nos artigos subsequentes, na verdade, eu fiz uma junção das principais modificações que nós temos, ou seja, uma idealização do princípio do ativismo judicial, né, ou seja, esse papel diferenciado do julgador, ou seja, o juiz ele tem um papel proativo nesse processo. Nós não estamos lidando mais com o devido processo legal, mas com o devido processo social. Né, um processo que é diferente, um processo que ele está julgando uma situação que envolve muitas vezes e é praticamente idêntica ao interesse público. Aqui, como é que é isso aqui, professor? Nós vamos observar, pode passar aí mais adiante, né, nos artigos subsequentes, eu fiz algumas percepções acerca da atualização, principalmente das ideias do professor José Geraldo Brito Filomeno, que foi quem contribuiu para esse projeto. Então, nos artigos subsequentes, aí, né, no artigo 82 em diante, nós temos aí a inclusão da Defensoria Pública, né, esse papel, essa missão institucional precípua como um grande legitimado, que já tem sido essa inclusão para uma lei de 2007, mas que é muito questionado até hoje, né, até trouxe um questionamento do próprio professor, se a missão institucional precípua da Defensoria Pública é colocada em primeiro lugar como os instrumentos de implementação de uma política nacional, é a prestação de uma assistência judiciária integral e gratuita para o consumidor carente, e nós vamos observar que a realidade que eu mais demando, que é a realidade de São Paulo, eu tenho apenas ali 400 defensores públicos, né? E é extremamente difícil cumprir essa missão institucional do Ministério Público. E a grande questão feita, né, pelo professor José Geraldo Brito Filomeno, se essa assistência jurídica individual ao cidadão carente seria essa atribuição da tutela coletiva um plus muito grande para a Defensoria Pública, embora eu não corroboro dessa opinião, né, porque eu acho que quanto mais legitimados nós tivermos, quanto mais ampliado for esse rol de legitimados ativos, mais acesso ao Poder Judiciário eu tenho mais democratização da justiça. Então, isso é muito importante, esse papel da Defensoria Pública e essa inclusão no Código de Defesa do Consumidor, dessa missão institucional. Nós temos alguma solução de algumas questões ligadas às regras de competência, que é um dos grandes problemas que nós temos hoje na ação civil pública, né? Essa situação na qual nós vamos observar uma mudança de procedimento, um procedimento mais adequado, um procedimento mais claro. Na verdade, todos os dispositivos de atualização do Código de Defesa do Consumidor são dispositivos pedagógicos, são dispositivos didáticos, né, que nós já conhecíamos, que já foi implementado pela jurisprudência já durante um bom tempo, e nós já aplicamos grande parte dessas questões de atualização do Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos observar que o mais importante desse plano, né, desse projeto de lei, desse plano todo relacionado às questões de atualização em relação às ações coletivas, é sobre o Cadastro Nacional dos Processos Coletivos, né, que foi colocado de uma forma explícita no projeto de lei de atualização do Código de Defesa do Consumidor, que seria, na verdade, uma coisa que já funciona hoje, né, no Cadastro Nacional do Ministério Público, que era a grande dificuldade, principalmente, em relação aí às lides idênticas, as questões todas de proteção aos danos maiores que eu tenho, que seriam os danos nacionais.
Nós vamos observar que toda essa frente de atualização do Código de Defesa do Consumidor, ela tem alguns objetivos, né? O primeiro objetivo é trazer uma norma mais ética, uma norma mais justa, uma norma mais correta, uma norma mais adequada, porque a partir do momento que eu reforço isso na legislação, na engenharia legislativa, eu acabo, de certa forma, criando reforços positivos para a população, induzindo a comportamentos mais honestos e mais probos e mais leais. Isso o Código de Defesa do Consumidor ele soube trazer muito bem, principalmente quando ele implementa a boa-fé objetiva pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, né, já aí em 1990. Ele tem uma outra frente de atuação, que é justamente essa percepção de confiança, né, implementar novos patamares de confiança, pelo fato de que hoje, a grande crise que nós temos é uma crise de confiança, principalmente no comércio eletrônico, principalmente nas vendas virtuais, e eu preciso reforçar isso dentro de um campo legislativo. E o outro grande instrumento de atualização do Código de Defesa do Consumidor é justamente a questão processual. Não adianta eu ter um direito material altamente revolucionário, visionário, moderno, tecnológico, com a melhor técnica legislativa, se eu não tenho o instrumento correto, se eu não tenho o instrumento adequado, se eu não tenho essa forma de lidar com essas ações. Eu, particularmente, acho que esse projeto de atualização do Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma finalidade altamente pedagógica, altamente didática, né? Simplesmente por divisão muito mais clara, né, da atuação dos interesses difusos, coletivos, e principalmente o foco em relação aos interesses individuais homogêneos, para não gerar essa grande dificuldade dos julgadores em definir essas categorias de interesse. Eu acho que esse código ele traz muito bem isso, e ele resolve alguns problemas práticos que nós encontramos no dia a dia prático, problemas de competência, problemas relacionados à prova, né, as questões periciais. Na verdade, todo esse implemento de atualização do Código de Defesa do Consumidor, ele, na verdade, já existe dentro dos próprios pressupostos que eu tenho no meu Código de Processo Civil tradicional, no meu Código de Processo Civil geral. Mas agora eu os torno claro, eu os torno bem objetivos, de uma forma redigida, escrita e incluída a partir do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, que vai auxiliar muito o julgador na definição desses interesses, vai facilitar muito a atuação dos legitimados ativos nessa proteção, principalmente nas questões que surgiam muitas dúvidas acerca dessas regras processuais básicas, né, que são regras processuais que é bastante comum eu trazer essa dificuldade em função do que a minha lei de ação civil pública é uma lei que data de 1985, né, que precisava, sim, de trazer esse grande respaldo. E o Código de Defesa do Consumidor, mais uma vez, porque em 1990 também ele é extremamente elogiado por contemplar essa parte final de proteção dos interesses do consumidor em juízo, mas, mais uma vez, ele agora, com esse projeto de reforma, ele está à frente do seu tempo, ele está tendo essa visão, né, essa característica visionária, implementando aí essas questões todas relacionadas ao maior acesso ao Poder Judiciário, a melhor instrumentalização e uma mudança de cultura. Eu acho que o grande problema da defesa do consumidor brasileira é uma questão de mudança de comportamento, é uma questão de mudança de cultura mesmo, né? Nós temos uma boa lei, uma excelente legislação, altamente tecnológica, nós temos hoje a melhor academia, né, uns professores que são respeitados mundialmente, nós temos uma jurisprudência altamente ativista, né, nós estamos aí a cada dia mais, de certa forma, mostrando um maior conhecimento nessa parte de defesa do consumidor. Agora, o que é necessário é uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento. E a minha legislação, ela tem que lidar com esse comportamento do consumidor. Não adianta eu mudar a lei, não adianta eu modificar, trazer novos projetos, se eu não levo em consideração esses comportamentos nossos, dos consumidores brasileiros, que nós temos processos decisórios bastante característicos, né? São consumidores que compram pelo preço, são consumidores altamente emocionais, são consumidores agoristas, imediatistas, e nós, brasileiros, nós não sabemos trabalhar muito bem com compensações futuras, né? Onde nós vamos encontrar um dos menores níveis de poupança, nós vamos encontrar um grande nível de endividamento, né? A gente até fala nos maiores níveis de colesterol, eu como tudo hoje e segunda-feira eu resolvo isso, né? Então, é uma questão característica nossa. Não adianta eu implementar modificações pontuais na defesa do consumidor, em questão à sustentabilidade, né, se eu não vou modificar
agora o comportamento do consumidor. Existe uma diferença muito grande entre o real e o prescrito, né, aquilo que deveria ser. Então, esses projetos de lei, que vai ser muito bem apresentado aqui à tarde, né, principalmente com o professor Leonardo Bessa, que é um dos autores, né, faz parte dessa comissão, desses grandes juristas da Ada Pellegrini Grinover, professora Cláudia Lima Marques, a nossa rainha de defesa do consumidor, minha grande professora. Então, nós vamos observar que toda essa preocupação, né, de atualização do Código de Defesa do Consumidor não é uma necessidade de reforma, mas sim de uma atualização, de um código que ele envelheceu porque as relações se tornaram muito mais complexas, as relações se tornaram muito mais altamente tecnológicas, virtuais, rápidas, velozes. Hoje eu posso, né, estar a todo momento, em todo lugar, com muita ubiquidade, com muita urgência, com muita velocidade. Então, esse é a grande frente aí de modificação do Código de Defesa do Consumidor. Não vou ter oportunidade de mostrar todas as pontuais modificações do projeto de lei, mas coloco à disposição aí esses slides todos, com todas as principais mudanças e observações acerca dessas mudanças aí no Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigado.